Fala aí, galera, meu nome é Pedro Paulo, faço parte do Ministério de Louvor dos Jovens e da Igreja. Queria deixar uma palavra para a meditação de vocês, que se encontra no livro de Efésios 1, versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que prosopera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo qual fomos também feitos herança predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho e a sua vontade. Se a gente for ver e entender esse versículo, desde o começo, o próprio apóstolo Paulo ele vai falando sobre nós e sobre a nossa criação em relação ao que Deus escreveu para nós, o que Deus estabeleceu para nós. E nós, como cristãos, e quando descobrimos a nossa identidade em Cristo, o primeiro passo para a gente descobrir a nossa identidade é a gente estar mergulhando em Deus, conhecendo o Senhor e conhecendo a sua vontade. A Bíblia nos deixava para a gente poder conhecer a Jesus, mas existe algo muito mais a fundo, além da Bíblia, que o Senhor quer nos revelar, que é o nosso propósito. E quando a gente começa a descobrir o nosso propósito, começa a se alinhar com a vontade de Deus, o nosso propósito, a gente começa a ter uma vida de renúncia, porque tudo que corre para o nosso propósito tem a ver com renúncia. Então, tudo que a gente mais quer é ganhar vida, ter dinheiro, ter muitas coisas, mas o real sentido disso, quando a gente se encontra com Cristo, é a gente perder tudo e a gente encontrar o nosso propósito no Senhor e no decorrer da nossa caminhada a gente começar a cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu e escreveu no seu livro. E eu gostaria de deixar para vocês uma meditação também que se encontra no livro de Hebreus 10, que fala sobre o sacrifício de Cristo. E mesmo quando a gente era pecaminoso, a gente cometia pecado, Cristo nos amou e Ele estabeleceu todo o nosso propósito em um livro e Ele nos amou primeiro. Então, Hebreus 10 vai dizer um pouco sobre isso. Hebreus 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto nem ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui, estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aqui vai dizer o que Deus tinha estabelecido já para Cristo, um pouco sobre o que Ele também estabeleceu sobre nós. Isso é para revelar a verdadeira vontade de Deus, porque o povo naquela época, eles sacrificavam a Deus, mas sem entendimento, sem algo que tinha parte deles, para trazer um entendimento daquilo que eles estavam fazendo. Então foi por isso que Deus enviou Jesus, que Ele preparou um corpo para mostrar o que era uma oferta de verdade, o que era um sacrifício de verdade, não algo que tinha só bens ou algo que poderia ter posse, mas a própria vida é importante, porque nós precisamos, quando oferecemos ao Senhor, nós precisamos oferecer um sacrifício por inteiro, sejamos nós, não somente aquilo que nós temos, mas tudo que possa estabelecer, tudo que possa cumprir e chegar ao propósito de Deus, isso deve ser sacrificado. E o mais importante de tudo é a nossa vida sendo sacrificada no altar diante de Deus. E como resposta à devocional de alinhamento, eu gostaria de contar um testemunho que no ano passado eu estava orando muito pela vontade de Deus, para que Deus cumprisse algumas coisas pessoais na minha vida, na minha área profissional. E eu comecei a orar a partir do meu aniversário, orando para que Deus cumprisse a vontade dEle, para que
eu fosse a resposta da vida dos meus patrões, da vida de onde eu trabalhasse. E esse ano em janeiro, eu passando para poder entregar um currículo, eu passei num restaurante aqui na Sul América, deixei um currículo e de imediato me fizeram uma entrevista e disseram para me voltar na segunda-feira para poder começar a fazer um teste. E aí eu já estava olhando há bastante tempo em relação a isso, a minha área profissional. E um dia, um sábado, eu tomando um café com eles revelaram isso e eu fiquei muito feliz porque eu vejo muita resposta de Deus sobre esse trabalho. E eles falavam assim, que eles estavam orando por pessoas para que possam trabalhar com eles, pessoas direcionadas por Deus. Meus patrões são verdadeiramente cristãos e aí eles se revelaram, sentaram à mesa comigo no sábado, revelando, dizendo que eu era a resposta de Deus para eles, que estavam orando por uma pessoa e Deus confirmou quando eu entrei lá. E a melhor resposta de alinhamento e testemunho da minha vida é quando isso se encontra como resposta para os nossos pastores, patrões, pessoas. Sabe quando você chega na hora certa, aquela pessoa fala para você que, cara, você me abençoou muito, você chegou na hora certa, você me deu uma palavra na hora certa. É isso que a igreja precisa, é isso que o mundo precisa, pessoas que estão alinhadas com Deus, que são respostas na hora certa. Eu gostaria de deixar esse testemunho para vocês como confirmação. Eu agradeço pela oportunidade. Sejam cheios de Deus.